A igreja, o irmão. É melhor projetar ali, se calhar há quem vai poder acompanhar, mas os que vão poder acompanhar, que façam isso com um tom mais baixo, não criando um descompasso com o coro, senão depois vocês podem falar, falhar e depois vamos fazer tropeçar a todos nós. Agora, o irmão ali tem que projetar, o irmão bonitinho, e parar os atrasos, porque se atrasarem, a quem quer seguir, se houver atraso não tem como seguir, então tem que ser mesmo dinâmico e ser ágil em poder lançar as segundas partes, ou as partes a seguir. Vamos lá esperar, o projetor.
vocês. Estamos aqui na casa do Senhor. Não estamos parados, estamos avançando. Como os dias estão avançando, na fé também estamos avançando. E a vinda do nosso Senhor também está a se aproximar. Amém. E brevemente Ele voltará. Isso é a verdade. Acaba nós, cada um, se preparar. Ficamos prontos quando as portas estão abertas, vem para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui ajuda-nos para a nossa própria preparação. Como eu sempre digo, que se nós dissermos que não vamos mais rezar, fechamos todas as igrejas, Deus não vai mudar nada. O problema é nosso. A salvação é para nós. Deus não precisa. Deus, como o irmão dizia, não é que Deus tem a vida eterna, não. Mas Deus é a vida eterna. Deus, Jesus Cristo poderia dizer, era capaz de mudar as pedras, a tornar pessoas para lhe louvar. E essas pedras são a nossa incredulidade. E Deus nos tirou da incredulidade. Hoje estamos aqui para lhe adorar. Amém. E a graça, Deus faz a quem Ele quiser. Irmão, podemos ser família, como o marido e a esposa. Pode acontecer, Deus faça graça numa só e a outra não. Pode acontecer. Numa família de 3 filhos, 2 filhos, Deus fez graça num só, o restante não. A graça não se solicita. Ninguém sabe quais são os critérios para Deus fazer a graça, ninguém sabe, só Ele sozinho. Amém. Ele amou ao Jacó e não amou a Isaú. Família de 2 crianças. Isso sempre acontece. É a razão pela qual, na vida cristã de hoje, ninguém pode seguir o outro. Nem o filho pode seguir o pai. Nem a filha a seguir a mãe. Nem mesmo mulher a seguir o marido. Nem tampouco o marido a seguir a mulher. Porque como é a igreja do meu marido, deve eu lhe seguir. Não, no Novo Testamento isso não existe. O que existe, cada um de nós deve entender de onde que eu venho, aonde que eu estou e aonde que eu vou. E dali que tu vai saber aonde que eu vou adorar ao meu Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Estamos no 1 de Crônicas 17, 1 e 2. Irmão que encontrou pode fazer a leitura. 17, 1 e 2. 17, 1 e 2. Vou fazer a leitura, irmão do Senhor. Amém. Quando Davi já morava na sua casa, ele disse a Natã, o profeta: vem moro numa casa de cedro, enquanto a arca do pacto de Jeová está numa tenda. Natã disse a Davi: faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está contigo. Amém. Amém. Vou orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui perante a si. Como está escrito na sua palavra que no último tempo ninguém ensinará ao outro. Todos nós precisamos de Ti. Vem nos ensinar. Tudo que o diabo Satanás planejou contra nós, expulsamos que vai longe de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes a nossa insuficiência. Tu sabes as nossas fraquezas. Tu sabes que nós necessitamos. Nos dá através da sua palavra. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentamos. Assim que estamos sentados, o irmão pode ler Esdras 1, 1 e 2. Esdras 1,
Crônicas, depois, Esdras 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová, transmitida por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para lhe construir uma casa em Jerusalém que fica em Judá. Amém? Amém. E vamos ler João 16, 4. São João 16, 4. Os 4 evangelhos. João 16, 4. João 16, 4, assim diz a palavra do Senhor. Contudo, disse-vos estas coisas para que, quando chegar a hora de acontecerem, se lembrem de que vos falei delas. Só 4. Só 4. Aqui, Jesus Cristo está a dizer: eu estou a dar um aviso, advertência a todos vocês, antes que as coisas aconteçam. De maneira que, quando vai acontecer, ninguém fica sem solução. Ninguém ficará surpreendido. Porque todos nós já devemos receber o conhecimento hoje de que há de vir. Amém? Amém. Nós falamos no domingo passado a importância da igreja. Nós vimos Deus está nos unir com um objetivo. O objetivo é que Deus tem um grande plano para realizar o mundo. Como o mundo de hoje já não reconhece mais a Deus, Deus quer provar ao mundo que Ele existe e como Ele é o Espírito, deve se manifestar nos homens. Antigamente se manifestou através da vara, depois através da Arca da Aliança, e no nosso tempo Deus deve se manifestar através da igreja, para mostrar ao mundo que Ele é Deus. Isso é a sua maneira de fazer as coisas. Razão pela qual Deus está a nos unir. Agora, hoje vamos ver as instruções. Porque quando estás a unir as pessoas, devemos ter as instruções. Como é que deve se unir as pessoas? Como é que deve ser? Ou seja, como é que pode começar a união das pessoas? Porque quando Deus está a fazer a união, o diabo também está a fazer a união. Hoje estamos no tempo das uniões. União europeia, União africana, União dos países da América, União BRICS. Quer dizer, estamos no tempo das uniões. Tudo que Deus faz, o diabo também o faz. Deus está a unir, porque na união aonde que há força. Deus quer demonstrar a sua força através de uma união na igreja. Mas o diabo também quer demonstrar a mesma coisa através também das uniões. Agora, nós vimos que o diabo sabe que na política, nós da mensagem no último tempo não vamos ir. Ele sabe. O que ele fez? Na primeira era da igreja, como lá está escrito, na era do Éfeso,
o diabo, em vez de ficar só na política, entrou agora na igreja e começou a rezar. E ele entrou com um cavalo branco, como se fosse um santo. Aonde? Na igreja. Aonde que Deus pretende manifestar a sua glória, e o diabo já lá entrou. E quando Deus começou a separar os seus filhos, a Bíblia diz: sai no meio deles. A mensagem do último tempo saiu no meio deles. Formamos aonde que nós estamos a igreja da mensagem. Mas o diabo não parou. Hoje não procura diabo nas igrejas denominacionais, não. O diabo está na mensagem. Hoje, irmã, lemos no João 16,4 a advertência. O diabo, Satanás, não lhe procura nas igrejas denominacionais, não. Porque lá já caíram. O diabo hoje está na mensagem do último tempo. O diabo lá está. O que a mensagem hoje faz, às vezes as igrejas denominacionais não fazem. O que é a mensagem hoje é pior. Não sei se os anos continuar, como é que vai ser. Mas glória a Deus, a mensagem nunca tornará uma denominacional. Amém. Nunca. Hoje na mensagem, as pessoas, aonde que Deus está a unir as pessoas para o seu plano, disseram que não é mais Jesus Cristo, agora é Branham, que é Deus. Se você ir nas igrejas nacionais, nunca vão te acreditar. Mas nós dissemos que estamos na verdade, mas temos os irmãos que dizem Branham é Deus. Quando os outros disseram Branham é Deus, nós dissemos não, o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não! Eles deixamos, nos aproximamos mais. Amém. Estamos aonde? Estamos a falar da mensagem. Da mensagem. Deixamos o que disseram, Branham é Deus. O que disseram, Jesus Cristo já veio. O que disseram, pode fazer tudo. Nessa mensagem, aqui diz, pode beber. Aqui na mensagem. E nós dissemos, não é assim. Nós fugimos. E dissemos que estamos na sã doutrina. Quando dissemos que estamos na sã doutrina, o diabo também não para. O diabo seguiu mais até dentro da sã doutrina. Irmão, não procura o diabo nos hotéis, não. Ele procura aqui dentro da igreja. O diabo está aqui. O diabo está na mensagem. Razão pela qual Jesus disse: estou a vos dizer, a vos avisar, a advertir. Quando isso, irmão e irmã, vai acontecer, para que possa saber, nós já dominamos isso. Amém. Não haverá alguém a vir te dizer, irmão Renedi, Branham é Deus. Tu não vai acreditar. O diabo também sabe que tu não vais acreditar. Para o diabo te enganar, vai te levar os versículos da sã doutrina. Vai te dizer, eu também sou da sã doutrina. Quando tu vai pegar a Bíblia, vai começar a verificar. Não haverá diferença naquilo que ele está dizendo e que tu estás a
vivenciar. Irmão, quando pregou, trigo é a joia. Quando eles estão a nascer, é igual. Mas a diferença virá quando eles vão crescer. Mas cuidado de não esperar que ele cresça. Quando ele vai crescer, pode acontecer que vamos chorar como o Esaú. Razão pela qual, logo ao princípio, eu dizia, a vida cristã é um risco. É um risco ao qual não podemos seguir os sentimentos, nem tampouco as emoções. As emoções, os sentimentos não podem interferir na nossa vida cristã. Faça atenção. Amém. Os sentimentos, as emoções, para não interferir na vida cristã. Senão, vai ler a Bíblia, que tu és na Bíblia é igual. Mas afinal, está a servir Deus fora da sua vontade. Amém. As igrejas. Vou ler uma brochura aqui do irmão Branco. Vou ler em 2 línguas. Vou ler em francês, para que domina francês, entendam bem, e depois vou ler em português. Onde que vamos parar? Vamos lá parar. Para que todos nós possamos entender melhor. A brochura em francês é Le choix d'une épouse. Quando o irmão Branham pregou essa pregação, Le choix d'une épouse, como que podemos casar na mensagem? Também é a mesma coisa que Deus, sendo o noivo, Jesus Cristo, também deve casar uma esposa terrena. Quem vai precisar de ler depois do culto, pode vir buscar. Quem não casou, quer casar, aqui está como podemos casar. O solidão dorme, aqui está. Em francês e em português. Le choix d'une épouse. A segunda coisa que vou dizer, já falei a primeira e a segunda, é que essa mensagem foi pregada no dia 29 de abril de 1965. O profeta morreu quando? 24 de dezembro. De? 24 de dezembro de 1965. 65. Sim. Morreu 24 de dezembro de 1965. E essa pregação é pregada no dia 29 de abril de 1965. Quantos meses antes da sua morte? 8. Significa que não há brochura que pode interferir neste aqui. Se existem brochuras que está intitulado o casamento, ou seja, le choix d'une épouse, isso aqui é o último que ele pregou acerca dessa matéria do casamento. Vou ler no parágrafo 187. Je commence en français, après le portugais. Je demande à n'importe lequel d'entre vous de répondre à ceci. Está me entendendo? Sim. Os que falam francês, português, espera. O que fala francês. Je demande à n'importe lequel d'entre vous de répondre à ceci. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'ait pas été vrai? É uma pergunta. Dentro da igreja. Desde que ele nasceu, até 8 meses antes que ele morra, está fazendo um desafio. É uma pergunta. Já aconteceu uma vez. Eu vos falei uma coisa na parte do Senhor e que nunca aconteceu?
A pergunta foi colocada e l'Assemblée dit Amém. Nunca. En mon âme et conscience, Dieu sait que c'est vrai. Que nunca chegou de dizer assim diz o Senhor e aquilo falha. Vou explicar. Irmão Branham é um homem. Quando ele fala, falhava. Mas quando ele dizia, assim diz o Senhor, tem que haver o equilíbrio. Amém. Não é que toda a vida dele fazia as coisas certas. Não. É como nós. Quando ele dizia, assim diz o Senhor, significa que Deus falou com ele, vai falar com ele, assim diz o Senhor. Aquilo nunca falhou e nunca falhará. Amém. Amém? Amém. Está entendido? Amém. Para não pensar que o irmão Branham é perfeito. Não. É um pecador como nós, salvo pela graça. Amém. A graça que vai nos salvar é a mesma que também salvará o irmão Branham. Amém. Ele morreu, está lá no cemitério à espera a graça para lhe ressuscitar. Amém. Moisés é a mesma coisa. Moisés poderia errar na vida dele. Muitos erros. Foi casar não sei aonde. Todos nós sabemos. Mas quando ele dizia, assim diz o Senhor, aquilo não é mais Moisés, é Deus. Amém. É dessa maneira que nós consideramos irmão Branham. Amém. Parei. Saltei. Estou a falar das igrejas. Estou no parágrafo 197. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Ça ne s'est passé autrefois du temps de la Bible. Ça se passe maintenant, vous voyez. Il m'a fait la française là. Interpretação, né? Para não ler mais que senão vai ficar muito tempo. Né? Não é melhor? Ou ler em francês depois vou ler mais em português? Estou a perguntar em igreja, qual é o melhor? Ler em francês depois em português? Tá bom. Vou. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Ça ne s'est passé autrefois du temps de la Bible. Ça se passe maintenant, vous voyez. Nunca aconteceu, em português já não vou ler mais. Nunca tinha acontecido no tempo passado, mas está a acontecer agora. O que está a acontecer agora? Il y a quelques semaines, j'ai une vision. Quando o profeta fala das visões, assim diz o Senhor, ninguém pode discutir. Amém. É aonde que ele foi do céu, errou. Quando o profeta diz, Deus me mandou, ninguém pode discutir. Mas se ele vem te dar conselho da sua parte, pode acreditar como também? Não. Mas se ele dizer, assim diz o Senhor, não vale a pena, é só acreditar. E quando você mistura o homem Branham e o ministério dele, faça a salada. Nós conseguimos dividir. Irmão Branham ser um ser humano, e quando ele fala da parte do Senhor, é um profeta. Tem uma visão aqui. Il y a une semaine, j'ai une vision. Je me tenais sur un lieu élevé. Et j'allais avoir une vision préalable de l'église. Tinha que haver uma visão para a igreja. Quem não está entendendo? Não. Para fazer assim. É só Clementina, né? Também está entendendo. O francês também. É David, francês. Está entendendo, cara? Eu não estou a entender, mas estou a entender o que está a falar.
Em português? Então fica mais a conta a interpretar. J'allais avoir une vision préalable de l'église. Et j'ai remarqué, venant, je me tenais plutôt si ça passait le beau groupe de femmes. O que ele viu? Era uma visão. Naquela visão, ele viu um grupo das mulheres. Mulheres, muitas mulheres. Groupe de femmes, elles étaient très bien mises, leurs longs cheveux bien arrangés derrière, elles avaient des manches et leurs jupes tombaient d'une manière soignée, elles marchaient toutes sur un air de marche. Aquelas mulheres estavam a andar. Irmão, aqui em português também tem. Se eu ler em francês, o irmão vai ler e eu só vou explicar. Para que não possamos queimar muito tempo. Parágrafo. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos ler. Tem aí? Sim, qual é o parágrafo? Estou agora no 198. 198. 198. Quando não estamos a ler as brochuras aqui no púlpito, não é porque não acreditamos no profeta, não. Mas é porque às vezes nós citamos, o nosso tempo é muito escasso. Só temos 1 hora de pregação. Só 1 hora. Não temos muito tempo. Tá? Ok. Eu vou ler em francês e o irmão vai ler em português. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Faz algumas semanas eu estive numa visão. Je me tenais sur un lieu élevé. E estava em pé num lugar alto. J'allais avoir une vision préalable de l'église. E era para ver a apresentação da igreja. J'ai remarqué venant, je me tenais plutôt comme ceci, tourné vers l'ouest. E notei vindo do meu, eu me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste. Venant de cette direction-ci, s'avançait le beau groupe de femmes. E vindo desta direção estava admirável grupo de mulheres. Elles étaient très bien mises, de vestidos muito bonitos, leurs longs cheveux bien arrangés derrière. Cabelo longo bem arrumado nas costas. Elles avaient des manches et leurs jupes tombaient d'une manière soignée. Mangas e saias decentemente compridas e estavam todas em toda marcha. Isso é uma visão. As saias como? Em toda marcha. As saias. Saias Amplo não é grande. Longas, não é? Ok. Essas mulheres que vão para estar vendo numa visão. Toutes sur air de marche, comme un avant-soldat chrétien marchant au combat, c'est la croix de Jésus qui ouvre la marche. Como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra com a cruz de Jesus, indo em diante. Pendant qu'elle défilait, je me tenais debout et il y avait quelque chose là, un esprit, c'était Dieu, qui a dit, voilà l'épouse. E enquanto passavam, eu permaneci de pé, e havia algum ali, algum espírito, era Deus, e disse, aí está a noiva. Aí está as noivas. Está escrito como? Ali está a noiva. A noiva. Uma só noiva. Mas quando nós iniciamos de ler, vimos era quanto mulheres. As mulheres a fazer desfile, mas Deus está a dizer, veja a noiva, só uma. Mas na verdade não era uma, era as mulheres. Quem são aquelas mulheres?
Après un moment, quand elle est revenue dans cette direction-ci, il a dit maintenant l'église contemporaine va défiler. Após algum tempo, quando ela voltou nesta direção, ele disse: agora a igreja moderna virá em pré-apresentação. A primeira igreja fizeram desfile, andaram, aquelas mulheres. Olha a esposa, foram, acabou. Agora, uma outra igreja vem. E voilà l'église d'Asie. E aqui veio a igreja asiática. Qui s'avançait. Nunca vi bando tão imundo. Voilà l'église d'Asie qui s'avançait, a igreja de Ásia que estava avançando. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtante. Nunca vi bando tão imundo. Voici les autres églises de différentes nations qui s'avançaient. Elles étaient horribles à voir. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. 202. Maintenant, ceci est ainsi dit le Seigneur. Agora, isto é assim diz o Senhor. E uma porcentagem. O que é que nós estamos aqui a aprender? Estamos a aprender as igrejas, a importância da igreja e hoje a instrução para a construção de uma igreja. Porque as igrejas devem existir. Nós vimos, assim diz o Senhor, irmão Branham viu as mulheres perante ao Cristo. Quais são aquelas mulheres? Aquelas mulheres são as assembleias, são as igrejas. A igreja de Lisboa, assim que estamos, devemos apresentar uma esposa ao Senhor. Amém. Assim que estamos, somos uma igreja e quando Cristo voltará, todos nós assim que estamos, vamos desfilar sendo os cristãos da igreja de Lisboa. Razão pela qual todo cristão deve ter a sua igreja. Se tu não tem igreja, vai desfilar aonde? Ali não há solitário. É assim diz o Senhor. E imaginemos um pastor que tem duas igrejas. Vai desfilar aonde? Em que igreja? Da Ásia ou da onde? Quando nós dissemos um pastor, uma igreja, tornou-se um problema. Mas no desfile agora, é assim diz o Senhor. Vai desfilar aonde? Amém. Amém. E essas mulheres estão a desfilar. E nós aqui que estamos, devemos, eu vou dar essa brochura para quem quiser. Se ler lá embaixo, irmão Branham viu que aquela mulher, a segunda mulher das nações, era uma mulher que não era boa. E começou a chorar, a dizer, todo o serviço que nós fizemos, de que? Das pregações. Quantas pregações que nós pregamos, nós falamos com as pessoas, mas veja a mulher que nós apresentamos ao Senhor. Quer dizer, a igreja não conseguiu os requisitos para ser uma noiva para o Senhor. Amém. Temos as igrejas hoje, igreja, que não sabem de onde veio, aonde que estão e aonde que eles vão. As inscrições para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lemos que o rei Ciro, Deus despertou o seu coração. Despertar significa o
para construir a casa do Senhor. Quando Deus lhe despertou o coração, o rei Ciro decretou uma lei a dizer: esse rei é um rei da Babilônia, é um rei pagão. Ele disse: os judeus que o Nabucodonosor tinha levado à Babilônia, ei, arrumam, voltam no vosso país para ir construir a igreja do Senhor. Deus colocou-lhe no coração para construir a igreja. Quando chegou na hora de construir a igreja, não foi ele que foi lá construir. Voltou a falar no povo de Deus: quem quiser entre vocês. Imaginemos Babilônia, nós falamos muitas vezes aqui da Babilônia. Hoje é quase igual aos Estados Unidos da América. Era uma nação segura, a economia forte, não havia problema, era uma nação de referência naquela altura. De maneira que ninguém poderia aceitar abandonar a Babilônia. Mas quando o rei decretou a lei, o rei não obrigou. Decretou a lei, e se nós lemos no Esdras 1:3, está escrito o seguinte: que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele e o Deus que habita em Jerusalém. Deus, no 2, queria ler lá alguma coisa, que lá não encontrei. Aonde que Deus está dizendo que da forma que despertou o coração do rei Ciro, o mesmo Deus foi também despertar os corações dos judeus para sair e construir a casa do Senhor. Para construir a casa do Senhor, necessita das pessoas. Mas essas pessoas não serão forçadas, não. O próprio Deus vai entrar nos seus corações, despertar a eles, irmão, obrigatoriamente para ir construir a casa do Senhor. Qual é esta casa? É essa igreja que nós estamos a falar hoje. Porque somos uma igreja. Devemos nos construir para nos preparar uma esposa que vamos apresentar ao nosso Senhor. Mas quem farão parte dessa esposa são aquelas pessoas que Deus vai despertar os seus corações. É a razão pela qual na igreja não força ninguém. Deus que desperta o coração das pessoas. Amém. Muitos dos irmãos das irmãs que cá veio, ninguém vos telefona, mas cada um sabe: é quinta-feira, eu devo ir à igreja, é domingo, eu devo ir, é obrigatório para mim. Amém. Amém. Porque devemos o fazer. Deus despertou os nossos corações. É a graça de Deus. Amém. Irmão, entrar aqui é uma graça de Deus. Amém. As inscrições. Quando o povo ouviram a notícia, o povo ficaram felizes. Ir à igreja deve ser uma coisa de alegria. Eu me lembro o dia que eu liguei do irmão Evaristo. Falamos boas coisas das pessoas quando ele está vivo e presente. Eu liguei, irmão Evaristo. Alô, irmão, alô. Olha,
vamos ter uma igreja aqui em Lisboa. Irmã Varinstone, irmão, desde que eu cheguei em Portugal, a primeira boa notícia é esta. Amém. Irmã me respondeu, desde que eu cheguei aqui, procurou trabalho, esperava também as chamadas, vem trabalhar. Não é boa notícia? Era bom. Mas para ele, disse, desde que eu cá cheguei, a primeira boa notícia é esta aqui. Amém. Foi Deus que coloca a vontade, desperta os corações das pessoas. Estás a dormir, hora da igreja chegou, Deus vai te despertar. Ele faz assim. Agora, como que pode-se construir uma igreja? Já que o rei deu aval, podem construir. A Bíblia diz, todo o povo saiu. Os que Deus lhe despertou no coração. Quem saíram? Vamos ler os nomes dele. Esdras 2, vamos ler. Vamos começar no 1. No capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram no cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Versículo 2. Os quais vieram com Zorobabel. Saiu Jesua, Neemias. Sabe quem é Neemias? Neemias trabalhava na casa do rei. Neemias servia o rei o vinho. Era uma pessoa importante. Mas quando disseram vamos voltar, Neemias voltou. Quem mais? Seraias, Reelaas, aqueles nomes não conhecemos. Mardoqueu, quem conhece Mardoqueu? Falando de Mardoqueu. Mardoqueu era quem? Trabalhava no portão do rei. Ele que fechava a porta. Não é bom trabalho. Trabalhar, fechar a porta do nosso presidente, não é bom trabalho mesmo. Quer salário? Não brinca, irmão. Mas quando Mardoqueu ouviu a notícia, Mardoqueu também saiu. Os nomes que nós conhecemos quase acabou. Lá embaixo aí tem vários nomes, mas citamos pelo menos alguns nomes de referência. Por causa do seu Deus, irmão, eles deixaram. Por causa, irmão, vou dizer uma coisa, pode ser difícil, mas é a palavra. Por causa de Deus, tu não podes viver em qualquer sítio. Por amor do Senhor, tu não podes viver em qualquer sítio. Vai no Coimbra, que não há igreja. Por causa da sua vida física, tu vai lá para ter salário e trabalho. Agora a tua alma vai conseguir começar a te deslocar dali para cá. Por amor do Senhor, tu não podes viver em qualquer província. O erro que a gente comete muito, estás a viajar, aí tem trabalho, há trabalho. Perguntaste pela igreja? Perguntaste? Vai num país, numa cidade que não há igreja, irmão, vai ficar lá como? Amém. Amém. Por amor do Senhor, seja para a procura do trabalho, não pode ir procurar um trabalho numa zona que não há igreja. Ou seja, pode ter a igreja, mas que não é da sua fé. Não podemos fazer isso. Por amor do Senhor. Nós estamos a ver os homens a
porta do presidente hoje, aquela não era presidente, era rei. E rei significa, tinha vários países que ele controlava. E você a lhe servir o vinho. E deixa servir o vinho para voltar aonde? Em Jerusalém. Ali tinha o quê? Cidade queimada, o templo no chão. Mas para construir a casa do Senhor, os homens aceitaram. Aceitaram. Isso foi o tempo passado. No nosso tempo, aconteceu a mesma coisa. Quando o Espírito Santo vem, o Pedro pregou, Atos 2. Pedro pregou. Pregou a quem? Vamos lá ler. Atos 2. Atos dos Apóstolos 2. Podemos começar no 5. Atos 2. Aonde que vamos parar? Não vamos passar o tempo hoje. Vamos lá, vamos parar. Atos 2. Sim, vou ler. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Essas nações, vamos ler no versículo 10. Quem são aquelas nações? Começando no 9. Partos de Medas, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, em Judeias, em Capadócia, Ponto de Ásia, Frigia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos. Essas tantas nações que nós acabamos de citar agora. Quando Pedro pregou uma só pregação, todas essas nações abandonaram as suas cidades. Amém! Isso é a Bíblia. Amém. Todas essas nações, por amor do Senhor Jesus Cristo, abandonaram as suas nações. Quem estava em África, Líbia é onde? Em África. Etiópia é onde? Em África. A Roma é onde? Europa. Ásia. Todos eles, a Bíblia diz, quando vamos avançar, veremos que eles começaram a viver junto. O que se passou no antigo tempo, está se passando hoje no nosso tempo também. Devemos nos unir por o amor do Senhor. Se vive distante, que te complica para chegar à igreja, procura a solução. Por o amor do Senhor. Não é para encher a igreja. Nós não precisamos da presença das pessoas aqui, não. Mas Deus quer nos precisam. Amém. Nós dissemos, seja sozinho, temos um hino. Seja eu sou, vou seguir ao Senhor. Mas como é a palavra de Deus, devemos o dizer. Quem lhe complica para chegar aqui no culto, procura a solução, o resto Deus vai tomar conta. Amém. Por o amor do Senhor. Agora, o povo saiu. Quando saíram, a Bíblia diz, no Esdras, voltamos lá. Voltamos no Esdras. A Bíblia diz, o povo se ajuntou como um só homem. Esdras 3, 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel
na cidade se ajuntaram um povo com um só homem. Amém. Amém. Eu não sei, mas Deus fará graça. A palavra dele vai penetrar nos seus filhos. Quando saíram, o efeito de sair não significa criar uma igreja. Não se cria igreja porque você tem dinheiro. Não se cria igreja porque estamos 10 pessoas. Não, não e não. Temos as normas. O rei Ciro, se o rei Ciro era nós, como é que seria? Porque Deus lhe põe no coração, assim diz o Senhor, é a verdade. O rei Ciro, Deus lhe colocou no coração para construir a igreja, mas ele fez? Não. Deu a orientação. Se fosse nós, Evaristo me construiu uma igreja. Dia seguinte, ei irmão, vem, vamos construir. Deus me disse, tenha calma, irmão, não corre. Amém. O povo saíram, a Bíblia diz, se ajuntaram todos eles como um só homem. Irmão, devemos ter o mesmo coração, nos unir no mesmo coração. Irmão, há coisas, nós aqui lemos, a igreja moderna, quando começou o desfile, irmão Branham disse, é tipo uma mulher que você não consegue ver. Nós temos dificuldades. Irmão não tem aonde dormir. Irmã não tem aonde dormir. Nem dinheiro para pagar o quarto. Mas você tem quarto. Não vai lhe dar? Vai dizer, não. Foi naquele tempo. Aquele tempo deve voltar até hoje. Devemos ter o amor. O teu dinheiro vai levar isso aonde? Quem precisa? Nós não precisamos. Eu não preciso, nem tão pouquinho. Irmão não precisa, a irmã não precisa. Mas devemos cumprir a palavra de Deus. Se Deus não dizia os dízimos, não íamos pregar. Ninguém precisa das ofertas. Mas como é a palavra de Deus, será pregada. Amém. Vamos dizimar e vamos ofertar. Amém. É a palavra de Deus. Devemos ajudar. A união. A Bíblia diz, só fala o amor. Deus que você não vê, pretende lhe amar. E eu que estou aqui. Sabe o que eu comi de manhã? Ninguém sabe. Está onde o amor? Aonde que eu durmo? Quem sabe? Ninguém. Aonde que irmão durmo? Irmão chegou recentemente. É os angolanos da terra. Vem sem dinheiro. E vai fazer o quê? Já chegou. Quem vai dar a solução? Amém. Devemos ter o amor. O povo se uniu como um só homem. Quando uniram como um só homem, também não corre. Irmão, faz isto. É devagar. Não corre, meu irmão. As coisas de Deus é devagar. Não vamos correr. Essas 3:2. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e o seu irmão, edificaram o altar de Deus, começaram a edificar o altar de Deus, de Israel, para oferecer sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés. Irmão, Deus que lhe disse, saíram. Se ajuntaram à união. Não é bom? É bom. Mas devem fazer segundo as leis. Por isso, o vai dizer, não corre. Devemos fazer segundo as leis. O que é que Deus falou a Moisés no seu tempo?
Vamos recorrer, pegar uma Bíblia. Deus falou a Moisés, a primeira coisa é o altar. Por que altar? É um sítio de sacrifício. Amém. E nós, no nosso tempo, vamos começar nas calmas. Vamos verificar o que o profeta falou. Nos discípulos não correram. Vamos abrir. Jesus disse: você também, devagar, param. Esperam. Só quando o Espírito Santo veio que eles saíram. A Bíblia se casa. Amém. O que se passou no Antigo, se passou com os apóstolos, deve se passar também conosco. Segundo a lei de Moisés, o altar, o que é o altar? Para sacrificar. Começou a sacrificar, a sacrificar, a sacrificar. E que nós também aqui o fizemos. Quando cá chegamos na igreja, começamos a congregar, a Bíblia diz: sacrificai o vosso corpo como um sacrifício vivente a Deus. São as orações. Os discípulos fizeram, se sacrificaram à espera do Espírito Santo. Os Israel fizeram, nós também devemos o fazer. Começamos a congregar em casa. Vigiávamos lá na minha casa. Vigília. Oração. 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 Para não. Temos os requisitos que devemos fazer. Amém. Amém. Irmão, chegar aqui, ninguém aqui tem a vida eterna para dar nos outros. Da forma que tu a pegou, eu também a busco. Mas glória ao Senhor, porque nos fez graça. Se Ele voltar hoje, vamos desfilar, sendo a igreja de Lisboa. Amém. Vamos desfilar. Temos um hino. Oh, vem amigo, junta-nos, porque se perder, morrerá. Aleluia. Irmã, vem juntar conosco. Venha, está à espera de quê? Venham, estamos a construir segundo a palavra de Deus. Amém. E se Ele voltar hoje, irmão, Paulo disse, aqui no Filemão, fala a igreja que está em casa. Seja somos 2, 3, formamos a esposa de Lisboa. Amém. Deus não pode faltar testemunha aqui em Lisboa. Amém. Estamos aqui. Amém. Com todo orgulho em nome do Senhor. Amém. Não temos medo a nada. Deus está conosco. Vamos avançar dessa forma. Não estamos parados. Estamos avançando. Amém. O povo chegar com amor. Tudo eles junto. Viram as leis. É que o altar. Fizeram o altar. Vamos parar? Não. O que a lei disse? Vamos meter os alicerces. Sabe alicerce, não é? Alicerce é o quê? Todos nós construímos a casa de Angola, sabemos? Tem que cavar, cava bem. Põe alicerces. Quando vai edificar em cima do bom alicerce, a casa não vai cair. É a fundação numa outra linguagem. Fundação, né? Uma fundação. É, né? Então, o povo disse, vamos meter a fundação. Se eles meteram, os discípulos também deveriam meter. E se os discípulos meteram, nós também devemos o meter. Amém. Eles disseram, alicerce, vamos construir. Começaram a cavar, 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 cavar. Começaram a meter. Eles meteram. Agora vamos ver, os discípulos fizeram a mesma. O que é alicerce? O que o Israel fazia, segundo no 2 Pedro, são exemplos para nós.
2:20. Vamos encerrar pela televisão, pode nos ajudar? Se está disponível, o irmão que encontrou pode ler. Efésios 2:20, 21. 20 até 21. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E foram edificados sobre o alicerce dos apóstolos. O que é o alicerce, irmão? Lê. O que é o alicerce? Os alicerces dos apóstolos e Não. dos profetas. Não, pode começar. Pode ler. Posso continuar? Não, recomeça. E foram edificados sobre o alicerce. Eles edificaram sobre alicerce. Vai, continua. Sendo o próprio Cristo Jesus. O que é o alicerce? Televisão não nos ajuda. Irmão, vai. Eu ainda não encontro. Vai, irmão, pode ler. Lê tudo, até 21. E sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular e alicerce, em união com ele todo o edifício, tendo todas as partes harmoniosamente unidas, está a crescer para se tornar um templo santo para Jeová. Éfeso 2:20. Edificado sobre o fundamento. Qual é o fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. Para a igreja do Novo Testamento, a edificação, o alicerce é a pregação dos apóstolos e dos profetas. Agora, será que aquela igreja também fizeram os apóstolos? Vamos no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 2. Dos 42. Pode ler, irmão. Dedicavam-se assim aos ensinamentos dos apóstolos, à convivência uns com os outros. Lê aqui. A tua versão e mesmo tudo. 42. 42. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém. Os alicerces que os filhos de Israel fizeram, cavaram, construíram. E Paulo nos falou para a igreja do Novo Testamento: vamos cavar? Não! Vamos cavar onde aqui em Portugal? Vamos cavar onde? Nos disse que alicerce é o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. E nós lemos no Atos 2:42 que na primeira igreja também fizeram a mesma coisa. Perseveraram na doutrina que era o alicerce. Amém. Amém. Como eles fizeram, nós também devemos o fazer. Fazer o que nós aqui? Permanecemos na doutrina dos apóstolos e dos profetas, respeitando número 7. Os anciãos, já falamos. Não falamos aqui? Falamos. O que os apóstolos nos ensinaram? Devemos respeitar a palavra dos apóstolos, porque os ensinamentos deles, Paulo disse, se alguém vem ensinar outra pregação, ele seja anátema. Devemos respeitar numa igreja do Senhor os ensinamentos dos apóstolos. E eles fizeram. Quando eles fizeram, uniram, são os passos, se uniram, saíram, devemos sair. Se juntaram com um só homem, devemos ter o amor. Depois, começaram o trabalho. Cavaram o alicerce. O alicerce é o quê? É os ensinamentos. O que nós estamos aqui a ouvir. Amém. Estamos a ensinar a doutrina
mas está para vir. Jesus Cristo é o único Deus Salvador. Fora do Senhor Jesus Cristo não há salvação. Amém. Jesus Cristo não tem conselheiro. Jesus Cristo é o Criador e a nossa doutrina. Amém. Agora, irmão, eles fizeram, os apóstolos fizeram e nós também estamos a fazer. Aonde que nós estamos a nos basear hoje? Ao nosso tempo. Vamos ver. Quando eles começaram, fizeram alicerces, não acabaram, cavaram os alicerces, cavaram. Quando começaram a construir, os mais velhos, vamos lá ler, vamos ler mesmo, porque negligencia muito os mais velhos, os anciãos, não é aquele ancião, aquela é mesmo ancião, seja que dizer mesmo ancião. Essas três. Irmão, lê. Três começa no 3. Não. Começa no 8, faz favor. 8. Essas três, 8. No segundo ano depois da sua chegada à casa do verdadeiro Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Joazadec, iniciaram a obra com os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e com todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém. Eles designaram os levitas de 20 ou mais anos de idade como supervisores da obra da casa de Jeová. Agora vai no 11. E começaram a louvar e a engrandecer ou agradecer a Deus, cantando altamente ou alternadamente o refrão: pois Ele é bom, o seu amor leal por Israel dura para sempre. Então todo o povo gritou bem alto em louvor a Jeová, porque os alicerces da casa de Jeová tinham sido alcançados. 12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das casas paternas, dos idosos. Os idosos, na minha tradição está assim, no 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, as pessoas, aquelas velhas que viram a primeira igreja que foi desabada por Nabucodonosor, voltaram a ver a reconstrução. O que aconteceu? Que tinham visto a casa anterior chocaram em voz alta ao verem os alicerces desta casa a ser lançados, enquanto muitos outros gritavam de alegria ao máximo da sua voz. Assim ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria, o som do choro, pois o povo gritava tão alto que se ouvia a grande distância. Amém. Amém. Eu vou explicar. Está acontecendo o quê? Quando fizeram alicerces, aqueles mais velhos, os mais velhos, que viram o primeiro tabernáculo, tiveram que voltar. Voltaram. Quando viram alicerces da igreja, a fundação, confirmaram que esse alicerce é igual ao primeiro tabernáculo. Quando viram, começaram a gritar. Aqueles gritos, alguns estão a gritar, os outros a chorar. Qual é o choro? Por que chorava ele? O sentimento de ter igreja não está construído ainda, mas só a fundação. O povo, os mais velhos, começaram a chorar. Estão a chorar o quê? A glória de Deus voltou. Amém. Começaram a chorar. O grito, quando gritaram,
as coisas mudou. O povo a fazer, a gritar. O sofrimento acabou. Nosso Deus está de regresso. Já fizemos o alicerce. Nos discípulos aconteceu a mesma coisa. Sim, aconteceu. Aconteceu. E no nosso tempo, aqui, já aconteceu? Ainda não. O que está acontecendo? Quando o povo, os sentimentos de ver a igreja de regresso, gritaram, começaram a fazer júbilo. Aqui, oh, glória a Deus, os outros a chorar. A Bíblia diz, não poderia distinguir quem está a chorar, quem está com alegria. Quer dizer, quando te fala a igreja, a primeira coisa é o sentimento. Amém. Temos testemunhos. Irmã René, ninguém lhe pegou. É cristão. Chegou em Portugal, procurava a igreja, não o achava. Um dia desse, ele sozinho estava à procura do trabalho. Um senhor lhe chamou. Quando chegou na estação de Lamaia, liga ao senhor, o número já não passa mais. O irmão ficou sem solução. Disse, não, eu vou andar. Ele começou a andar. Subiu nessa rua. Quando chegou aqui, disse, oh, a coisa que eu estava à procura é esta. Amém. Deus não me chamou para o trabalho não, mas me chamou para ver a igreja. É assim que os cristãos são. Amém. Quando os velhos viram a fundação, choro de alegria. Quando o irmão viu a igreja, a voltar, logo o número daquele senhor também passou. Amém. Amém. O senhor bloqueou o número, não vai te atender, senão não vai chegar lá. Quando chegou, viu, depois o senhor ligou o telefone, liga para ele agora. Amém. Deus é assim. Deus é assim. O choro, quando o choro começou, era terrível. Agora, a nós aqui, nós em que fase estamos? Estamos na fase do alicerce. O que é o alicerce? É a doutrina. A doutrina deve entrar em todos nós. Amém. Nós que somos responsáveis aqui daquilo que está para seguir. Amém. Os responsáveis somos nós. Sem o alicerce, não pode edificar. É verdade ou não é? É. Essa mensagem, essa doutrina deve penetrar nos nossos corações. Como tu não esqueces do seu nome e dessa forma que nunca vai esquecer dessa mensagem. Amém. Isso deve penetrar. Enquanto que não penetrar, ficamos parados. Amém. Amém. Como é que vai se edificar se não há alicerce? Como isso é possível? O bloqueio o quê? É Deus? Não. Somos nós. Porque somos negligentes. E a Bíblia diz, maldito seja quem leva a obra de Deus com a negligência. Tu não pode bloquear toda a igreja. Não pode fazer isso. Mas enquanto que a doutrina não vai sentar no teu coração, deixa de ficar abalado. Tem que ficar firme. Eu passei na igreja no sonho. Quando eu estava lá, nas madeiras, estou com 25 anos nessa mensagem. Conhece mais ou menos um bocado. Eu vi, quando a igreja ficar firme, não é em população não, mas na doutrina só. Quando a doutrina sentar em todos nós, irmã, sabe o que vai acontecer? São aqueles gritos. E quando os gritos começaram, estamos no quarto. Vamos parar lá para o próximo domingo.
Mas vamos lá ler um bocado. No 4:1, Esdras 4:1. Ouvindo, pois, os adversários vieram. Quem são os adversários de Judá? Os samaritanos. Irmã Evânia, quem são os samaritanos? Eles conhecem, né? As samaritanas são quem? Nós vimos, você estava naquela quinta. As samaritanas são quem? A mulher samaritana são quem? São israelitas daquele 10 tribos. São quem? São os nossos irmãos da mensagem. Irmão, vão vir aqui. Amém. Querendo como não, vão vir aqui. Para fazer o quê? Não é para nos ajudar. Não vão nos ajudar. Os samaritanos foram. Vamos trabalhar juntos. Estavas aonde? Quando nós estávamos a lutar. Quando nós saímos, você estava aonde? Já edificando o sexo. A glória está para voltar. Eles apareceram. Irmão, faça atenção. O nosso inimigo, o adversário, não são da igreja denominacional, não. São os irmãos dessa mensagem. Amém. Os samaritanos não são pagãos, são filhos de Israel. São 10 tribos, mas tornaram o inimigo os 2 tribos. O nosso inimigo, os 2 tribos eram pouco. 2 tribos só. Vocês 10 tribos. Nós somos pouco. Irmão, seremos combatidos de uma maneira que ninguém imagina até agora. Lemos no João 16:4. Cristo advertiu quando vai acontecer para ninguém ficar surpreendido. E estou aqui a avisar, a advertir na igreja. Vamos ter os problemas sérios, não é entre nós, mas contra os nossos irmãos da mensagem. Amém. Amém. Nos apóstolos aconteceu. Israel aconteceu. E a nós também deve acontecer. Faça atenção. Faça atenção. Vão tentar corromper. Faça atenção. Nós dissemos, o diabo está na mensagem. Nas igrejas denominacionais não está. A mãe Isabel sabe. Procurava a igreja. A mãe dela lhe falou, não vai nenhuma, vão te enganar. Não vai. A mensagem do último tempo compraram grande fotografia, mas são mentirosos. E viram aqui em Lisboa. Assim que nós estamos a sofrer, a fazer sucesso, ninguém vai aparecer. Espera um bocado. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe mais uma vez, igreja. Amém. Vamos todos agradecer ao nosso Deus. Começando assim para agradecermos a Deus que nos concedeu esta graça de estarmos aqui, não só também podemos conseguir esta palavra que é para poder alimentar as nossas almas e acabou mais uma vez fortificando a nossa fé. Deus é amor, aleluia.